Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal desta terça-feira para falarmos a respeito de política, do dia a dia, daquilo que está acontecendo. E eu tenho um tema muito atual e que tem que ser discutido com a sociedade. Eu sempre gosto de antecipadamente contar meu posicionamento, até para evitar que digo, o Laroca está fazendo uma crítica por causa disso, por causa daquilo. Eu já defino minha posição, o tema que nós vamos falar a respeito da reforma da Previdência, e eu já quero dizer que eu sou contrário à reforma da Previdência. Pelo menos essa que foi apresentada. Acredito que exista a necessidade de uma reforma previdenciária, mas que deva ser melhor discutido com a sociedade, com as pessoas que efetivamente pagam, que somos nós. Eu faço parte do rol de contribuintes, né? Eu vou me aposentar pela regra geral, ou seja, pelo CLT, contribuo, obviamente, a alíquota correspondente ao salário que recebo, e o meu empregador com a outra parte que lhe cabe, que é a cota patronal. Então, obviamente que, baseado no salário que você recebe, você paga 420 meses, que é o meu caso, num contrato fechado com a Previdência Social, no qual, após 420 meses, eu passo a ser um aposentado recebendo de acordo com aquilo que eu recebi, a média dos últimos salários, até o teto de 5 mil e poucos reais. Isto chama-se regra geral. Depois tem as aposentadorias especiais, que são do poder público, que não tem o teto e que obviamente tem a sua regra de funcionamento. Eu vou me ater hoje, principalmente, à questão da previdência da regra geral, né? Da regra geral de todos os contribuintes, me parece que são agora 27 ou 28 milhões de contribuintes que pagam para se aposentar. Em média, a aposentadoria hoje no Brasil gira em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500, desses 27 milhões de aposentados. E essa reforma que vem da Previdência, eu já falei, sou contra. E eu vou explicar por que sou contra, né, ao longo do programa. Muitas vezes pode dizer, você é contra o governo que está aí, ou você é PT. Eu não sou contra o governo que está aí. Já quero abrir o jogo aqui também. Não sou contra, mas também não sou a favor. Né? Não sou contra e não sou a favor. Torço que dê certo, que o governo faça um bom governo, para que este governo, né, que foi eleito pelo voto direto, que deve ser respeitado, enquanto presidente, seja lá o presidente Bolsonaro, deve ser respeitado, ele foi eleito pelo voto da população, pelo voto direto, merece o nosso respeito e consideração, mas eu posso discordar. Isso é democracia, né? E eu posso discordar e não sou comunista, né? Eu nunca bajulei Lula, nunca disse que Lula era fora de série, até porque não fiz oposição ao PT, ao Péricles aqui em Ponta Grossa. O Péricles é meu, digamos assim, posso considerar até um amigo, né? Uma pessoa que eu conheço, que eu me dou bem, mas foi oposição a ele. Durante o período em que o Péricles foi prefeito, foi oposição ao Lula, né? Não votei por Lula, né? Então não pode me atribuir essa minha crítica ou esse meu posicionamento por ser enganjado com a esquerda, porque não sou. Sou um trabalhista, né? E trabalhismo existe na Inglaterra, Partido Trabalhista. O nosso teórico aqui no Brasil era o Alberto Sabino, né?
Está lá o nosso estatuto lá do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, e eu não sou de esquerda, sou a favor do lucro, do livre mercado, né, dentro daquilo que é preconizado na carta do meu partido, respeito àquilo que está escrito ali. E a valorização do trabalhador, que é uma das premissas do partido. E por isso eu não concordo com a reforma trabalhista que está tentando ser implementada no país. Não que a reforma trabalhista, não, a reforma previdenciária. Não que não necessite de uma reforma. Não que não necessite de uma reforma. Mas a reforma tem que ser feita com uma discussão ampla com a sociedade. Hoje nós temos mecanismos como o telefone celular, como tantos outros mecanismos que podem propiciar essa discussão com a sociedade de modo geral. Né? Grupos de trabalho, nós não vemos isso no Brasil. Infelizmente, foi apresentado um projeto de lei, volto a repetir, respeito ao governo que está aí, mas não gostei do texto mandado como reforma previdenciária, certo? O próprio ministro da Economia, numa entrevista no Globo News, no canal 40 lá da TV a cabo, numa entrevista o próprio ministro falou que está cheio de jabuti no projeto de lei. Para explicar um pouco para você o que é jabuti. Jabuti são pegadinhas que são extremamente conhecidas para quem lida com o legislativo, que são coisas colocadas dentro do projeto de lei, mas que pode ser retirada. Seria quase como um jogo dos 7 erros, né? Aquela coisa, onde é que está o erro aqui no coisa? Né? Cheia de jabuti. Eu acho que tinha que se discutir com mais seriedade esse projeto de lei de previdência. Talvez para ele, que seja detentor de um patrimônio de 668 milhões de reais, a aposentadoria não faz nem fim nem fom, né? Para um cidadão como esse, né? Banqueiro, né? Há quem diga lá atrás que banqueiro não ia para o céu e banqueiro não podia entrar na igreja. Eu não sei por quê, mas agora talvez eu entenda um pouco por que banqueiro não pode entrar no céu e por que banqueiro não pode, digamos assim, entrar na igreja, né? E eu começo a entender, né? O projeto cheio de jabuti. O que quer dizer? Quer dizer que tem um monte de pegada dentro do projeto. É um projeto que não contempla a realidade. Nós não podemos brincar com algo tão sério. Se para o ministro a aposentadoria não faz nem fim nem fom, na vida das pessoas faz muita importância. É o destino de alguém que vai ficar com idade avançada, vai precisar da compra de medicamentos, vai precisar pagar um médico, porque muitas vezes o sistema não contempla. O Sistema Único de Saúde hoje não atende às necessidades da população, todo mundo sabe disso, não precisa falar a respeito. E na velhice a gente acaba nos deparando com o jabuti do ministro Paulo Guedes. O jabuti dentro do projeto de lei. Eu fui ver os 7 erros e fui tentar vislumbrar. O projeto é com uma redação não muito... digamos assim, técnica, muita coisa duvidosa que carece de interpretação, e se carece de interpretação, nós vamos ter problema jurídico para frente, acredito eu. E eu vejo, assim, eu não vejo coerência na proposta apresentada, né? Inclusive com a defesa veemente daqueles detentores do poder econômico, né? Banco está satisfeito, banco está rindo à toa, né? As previdências privadas, né? Aqueles que trabalham com a previdência privada, estão rindo à toa do projeto de lei apresentado. Eu confesso para vocês que eu esperava mais do capitão que veio com aquele negócio de... Dava a impressão de que o cara era do balacobaco, do catirifofo, que ele ia lá, ia defender a população, e quando eu me deparo com o projeto de lei, eu cheguei à conclusão de que não é bem assim. Eu
Não concordo com esse projeto de lei, acho horrível, não foi discutido com a sociedade e acho que esse governo desse cara corajoso, capitão do exército, acompanhado de muitos militares, poderia começar de uma outra forma e não dessa, penalizando a população, entregando a conta e dizendo: vocês trabalhadores são um culpado e vocês vão ter que pagar a fatura. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender esta falta de coerência do governo que se diz liberal, entrega a fatura para o trabalhador e no mesmo dia, Júnior, depois eu vou pedir que você coloque na tela, você subsidia a energia elétrica para a agricultura. Espera aí, põe aí na tela, está no G1 aí. Vamos botar a matéria na tela, porque eu acho importante, está na tela. Aí, ó, você pode ver, o governo está subsidiando a conta de energia elétrica dos grandes produtores rurais do país. Sabe quanto vai dar essa fatura? Falam em torno de 18 bilhões, 19 bilhões. Volta comigo aqui, Júnior. E está ali, mostrado. Então dizem assim para mim: faça sacrifício, Laroca. Você falta para você completar 35 anos de trabalho, que foi penoso. Talvez outras pessoas achem que não seja tão penoso, eu acho que o Laroca deva trabalhar até os 50 ou 60 anos de trabalho. Mas não é essa a questão. A questão pontual, eu, Antônio Laroca e mais 27 milhões de pessoas, tínhamos um contrato com a Previdência. Um contrato. Qual é o contrato? O contrato era que eu pagasse 420 meses de contribuição, mais a contrapartida patronal de 20% junto comigo, com o que eu já paguei, 11% dá 31%, e este governo que administra a Previdência Social e os outros que passaram pela Previdência Social pegaram de mim, se nós fizermos uma correção, uma conta básica. Eu queria jogar até na tela, mas depois eu vou ver se eu consigo, depois daqui, a conta básica. Eu fiz uma conta de alguém que ganha 5 mil reais, certo? A pessoa ganha 5 mil reais por mês. Ela é descontado dela 11% da contribuição previdenciária, R$550. E o teu empregador paga 20% da cota patronal. Quanto que dá isso? R$1.000. Então, ao todo, foram R$1.550 pagos à Previdência Social. Em tese, fruto do trabalho que eu desempenhei em 35 anos, com 420 parcelados. Eu tinha um contrato com eles. Um contrato. Não tem... Porque tem que ser caso a caso. A Previdência pegou de mim R$658 mil. Estou dando hipoteticamente. Ganho 5 mil reais vezes 11% dá R$550 e os 5 mil reais vezes o 20% dá... Ou seja, R$1.550 pagos 420 vezes, a Previdência ficou com 651 mil reais meu. Hipoteticamente, se eu ganhasse 5 mil reais. Né? Bem, agora, este contrato que eu fiz com a Previdência já foi violado em 1998, quando houve uma reforma da Previdência. E, novamente, aquela situação que se mudou em 88, muda-se em 98, somente 10 anos depois, e agora, 18, 19 anos depois, muda-se a Previdência, e eu peguei todos esses. Eu fui penalizado por todas essas reformas que aconteceram ao longo do tempo, porque eu comecei a trabalhar em 1984. Eu queria que você entendesse, né? Eu estou usando o exemplo de... para você entender que é um contrato. Daí eu pergunto a esse governo e a esse pessoal que está apoiando o movimento aí,
com segundos interesses. Não pense que economia, o que envolve coisa pública, não tem interesse por trás do biombo. Tem gente defendendo. Gente que não vai se aposentar, que é bilionário, que não precisa, ou que tem interesse porque está ganhando dinheiro em cima da reforma. E tem muita gente ganhando dinheiro em cima da reforma. E eu vou explicar tudo isso. Então, o que eu quero? Eu quero segurança jurídica do contrato que eu fechei com a Previdência e que eu cumpri a risca. Eu queria entender que existe segurança jurídica para um contrato lesivo de uma roubalheira que é o contrato de pedágio. Este é cercado de segurança jurídica, esse contrato. O meu, Antônio Laroca Neto, e de mais 27 milhões de pessoas, contribuinte geral da Previdência Social, não tem segurança contratual. Deste governo que se diz liberal, que de liberal não tem absolutamente nada. Ele é liberal quando interessa e ele é comunista quando interessa, escatizante. Né? Tá óbvio isso, tá óbvio. Volto a repetir, eu estou torcendo que esse governo dê certo. Agora, é meu direito, e enquanto jornalista, enquanto comunicador aqui nesse programa, de contar a verdade e de dizer o que efetivamente está acontecendo, na minha opinião. Você acredita se você quiser. Agora, que estão passando a mão na tua guaiaca, estão. Eu vou dizer para vocês, eu até aceito o sacrifício imposto, porque para mim falta 4 anos, depois vai faltar 2 a mais, porque é 50% daquilo do restante que você tem a cumprir. Para mim só vai aumentar 2 anos, agora, da contribuição. Eu vou me aposentar com 60 e poucos anos de idade, com 35 anos de serviço, trabalhados, né? Com as parcelas pagas. E eu pergunto para você, Laroca, você vai se aposentar, falta 2 anos. Mas eu queria contar de outros exemplos de sacrifício que eu não concordo. Eu posso até aguentar esse sacrifício em favor do Brasil, apesar de que os agricultores ricos, como eu mostrei ali, mostra aí de novo, Júnior, mostra aí. Esse governo que se diz liberal, e liberal, o que é a tese do liberalismo? Eu digo uma tese do liberalismo que eu achei a coisa mais linda, né? Como é que funciona o Estado? O Estado é o organizador do bacanal. Isso é o que é o Estado no liberalismo. Ele organiza o bacanal. O que eu não concordo é com isso. Tá, eu vou me sacrificar e os outros não. O agricultor rico, que anda de cabine dupla, que anda na boa, esse pode ter subsídio. Volta comigo aqui. Cadê o liberalismo? O sacrifício tem que ser para todos, e eu concordo com o meu sacrifício, mas eu não. Se eu tenho que me sacrificar, não pode ter subsídio mais. Na energia elétrica, não pode ter outro. É o liberalismo com o sofrimento do próximo. Eu sou liberal, mas eu quero o empréstimo do BNDES subsidiado. Eu não quero pagar o crédito agrícola e depois eu quero refinanciar meu crédito agrícola, fazer um PESA, um sei lá o quê. E eu não sou contra a agricultura, até pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou contra um mau empresário. Com um mau empresário. Né? Eu sou contra o aproveitamento e o sofrimento da classe trabalhadora. Dessa forma, eu sou a favor do lucro. Eu quero que tenha lucro. O lucro tem finalidade social. O lucro justo. De um governo que se diz liberal e age com o liberalismo. Eu não consigo entender um governo que se diz liberal e proíbe a maconha. Um governo que se diz liberal e proíbe o aborto. Um governo liberal e que não aceita o casamento gay. Vamos falar a verdade.
O Adam Smith, o John Locke deve estar rolando no caixão. Agora, vendo essa coisa de liberar, aquele Kim Kataguiri, aquela moça lá mais roçunçuda lá, Joyce Hasselman, e se dizem liberais, mas ao mesmo tempo que são liberais, está ali, estampado naquela, vem o subsídio. E eu não estou falando somente do subsídio, eu estou falando também do perdão de dívida. Quanta dívida não foi perdoada de diversos setores? Quanta imunidade não foi dada? Imunidade não, porque imunidade é na Constituição, mas quanto incentivo fiscal não foi dado? Quanto empréstimo subsidiado não foi dado? Eu aceito o meu sacrifício, eu aceito meus 2 anos, eu abro mão da minha segurança jurídica no meu contrato com a Previdência Social. Agora todo mundo vai abrir o seu contrato, a sua segurança jurídica. Quem exporta hoje não paga imposto, passa a pagar. Vamos contribuir para o Brasil. O que eu estou vendo é que isso é vantagem para os grandes bancos, para os pequenos bancos, para os médios bancos, para tudo que é banco. Para quem lida com a previdência privada. Nós estamos dando uma lenhada no trabalhador brasileiro, arrebentando com a pessoa de idade, porque fizeram a mesma reforma no Chile, e nós tivemos suicídio de pessoas de idade, que inclusive viralizaram na internet, um casal, inclusive de idade, que se suicidou porque sabia que com aquela reforma não ia conseguir viver dignamente. Depois de anos trabalhados. Anos. Então, esses liberais de final de semana, que são a favor do liberalismo, mas adoram subsídio, adoram empréstimo financiado com subsídio, adoram crédito que vem pago com orçamento fiscal, grande parte, às vezes não paga o empréstimo e recebe um estímulo de financiamento. Isso é liberalismo. Isso não é liberalismo. Vocês começam pela reforma da Previdência, por que não começaram pelo imposto de grandes fortunas? Sabe por que vocês não querem fazer imposto? Porque vocês são os detentores das grandes fortunas. O Paulo Guedes tem 668 milhões declarado a fortuna dele. Você acha que ele ia começar a reforma e o sacrifício por ele? Não. Ele vai começar por nós, pelo trabalhador. Por mim, por você, por todo mundo, você que está aí me assistindo. Você vai começar a pagar a fatura. Um governo fraco, do ponto de vista da coragem das reformas que tem que ser feita, comece com o imposto. Comece com a cobrança dessas empresas de grande porte que tem um estoque de dívida na Previdência de mais de 490 milhões, bilhões. Ah, mas Laroca, isso é maldade tua. Desculpe. Esses 490 bilhões são um estoque de dívida e tem dívida que não dá para cobrar. Perfeito. Mas é o início do sacrifício. Lá está Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce. A Vale, essa mesmo que acabou com Brumadinho, que fez toda essa escripulia em Minas Gerais, que morreu um monte de gente, deve para a Previdência 300 milhões de reais. Santander deve para a Previdência Social. Então, vocês vão me dizer que essas dívidas não são cobráveis. Ah, não, mas realmente tem 190 bilhões. Dá um ano de déficit. Dá um ano de déficit, esse estoque de dívida ser cobrado. Os outros que vocês perderam foi porque não cobraram na época que deveriam de cobrar, porque houve passividade do Estado na hora da cobrança. Porque Varig, VASP,
lá tem Banespa, tem um monte de coisa que já está falido. Efetivamente. Mas por que aconteceu isso? Porque não pagaram. Time de futebol não paga Previdência, deve milhões da Previdência, desse não cobra. Eu vou mais longe, das prefeituras. Vamos pegar a prefeitura de Ponta Grossa no ano de 2016. Ela não pagou boa parte do ano a cota patronal que ela tinha responsabilidade de pagar. Nossa, 2016 não era o ano eleitoral, Laroca? Bingo! Tinha que ter dinheiro para campanha, para a prefeitura fazer obra. E daí deixou-se de pagar a conta para pagar a campanha para se renovar a eleição e o mandato. E o dinheiro não foi pago depois, sabe como? Com 240 meses de parcelamento. 240 meses de parcelamento. E eu que tenho que me sacrificar. Eu e você. Nós somos culpados. Nós somos o culpado. Nós somos o culpado. Nós, trabalhadores, eu não sei onde é que a gente errou. Mas nós somos o culpado de tudo que está acontecendo. E a fatura está sendo entregue para nós. Ninguém foi cobrar os incentivos, ou tirar os incentivos que tem. Não. O empréstimo subsidiado fica. Sabe para quê? Para beneficiar 100 mil pessoas nesse país. A elite rica desse país. Então quem defende... Eu não sou comunista. Volto a repetir. Eu gosto do empresário que tem seu lucro justo, fruto do seu trabalho e do seu desempenho empresarial. Não o malaco que fica grudado no saco do poder. Muda o poder e fica grudado. Tá lá. Não pode ver um saco de poderoso que gruda no poder. Daí pode, mas mudou o outro lá, veio o outro lá, o que o outro fez. Mas o saco do poder eu não largo, porque eu quero ter influência em tomada de decisões como essa, que contrariam, inclusive naquilo que a população votou, que era o tal do liberalismo. Prometeram liberalismo e não estão entregando liberalismo, estão entregando um falso liberalismo, estão entregando a fatura, o sofrimento e a dor da população trabalhadora brasileira, como se nós fôssemos os culpados da roubalheira que aconteceu no país. Eu não vi José Barbeiro na Lava Jato. Eu não vi José Pedreiro na Lava Jato. Eu não vi na Lava Jato o João médico. Eu não vi na Lava Jato o Pedro comunicador. Mas eu vi na Lava Jato um monte de empresário. Marcelo Debrecht, Léo Pinheiro. Esse país vem sendo sugado por um monte de gente que se associa ao governo. E daí é o corrupto, o político corrupto, o funcionário público relapso ou mal intencionado e o empresário. É o trio de ferro de toda a corrupção que a gente está vendo aí. Mas a fatura, quem paga, somos nós. Eu não era do PT, eu nunca fui do PT. Eu nunca fui comunista. Então não venham querer, porque aquele discurso evaporou. Porque agora encontrou-se o sonho da campanha com a realidade da administração pública. Aquele discurso fácil cai por terra agora. E estou torcendo por você, Bolsonaro. Estou torcendo por você. Agora não vou aceitar passivamente uma ação nefasta e de cobrança de uma fatura diante de um povo tão sofrido como é o trabalhador brasileiro. Segurança jurídica nós queremos tanto quanto o empresário que tem um contrato. Um banqueiro que só vem aplicar aqui se tem a tal da segurança jurídica. Eu também quero segurança jurídica do meu contrato. E eu não tenho. E mais 27 milhões de pessoas não têm.
Eu sou contra a reforma da Previdência que se apresenta aí. A nossa Câmara de Vereadores deu uma demonstração horrível de comportamento. Horrível. Não sabe se vai ou se fica, não sabe se fica ou se vai, e acaba fazendo no corredor. Né? Acaba fazendo no corredor. Eu tenho posição, sou contra a reforma, sou a favor do trabalhador, sou a favor de uma velhice com dignidade. Eu acho que podemos até dar o sacrifício, eu dou meus 2 anos. Eu fico imaginando o cara que tem 25 anos de trabalho, falta 10 para concluir e vai ter mais 15. Ou seja, ele vai fazer 40 anos de trabalho. Agora complete 40 anos na iniciativa privada, complete 40 anos de serviço, para você ver como é que você completa. É pingado. Pingado. É pingado. Para você completar 40 anos não é fácil. E tem certos observadores que estão lá, muitas vezes rico de herança, e não de trabalho e de desempenho empresarial, rico de herança, e que vem criticar os trabalhadores dizendo, ou querendo dizer o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. O coronelismo acabou. Ficou lá no século passado, aliás, no início do século passado, caiu com Getúlio. Precisou vir o baixinho do Rio Grande, botar a ordem no barraco com o coronelismo que tomou conta do país, junto com o liberalismo da época. Né? Coronelismo e liberalismo andaram juntos a partir de 1891, né, com a Constituição de 1891 até 1930, quando caiu o regime liberal que virou um coronelismo de exploração aqui no Brasil. E agora nós estamos vendo que, mas isso não vai acontecer não, nós não vamos deixar não. A classe trabalhadora, as pessoas de bem, a classe média tão sofrida, que agora recebe uma conta de água de 12,5%. O funcionalismo público que não tem aumento há 4 anos. Economia é macroeconomia. Emprego não vai se conseguir com reforma trabalhista. E aconteceu isso. Falavam para nós, não, a reforma trabalhista vai dar emprego. Deu emprego? Não deu. Falaram que a terceirização ia dar emprego. Deu? Não deu. E agora vem com essa falácia, essa mentira de que a reforma da Previdência vai dar emprego. A reforma da Previdência não vai dar emprego. Sabe o que dá emprego? A macroeconomia, a confiança no mercado. E o nosso mercado hoje não tem confiança. Não existe confiança. Vocês vão ver, porque muito provavelmente esse governo vai passar como um rolo compressor. A Câmara não é das melhores, renovou só na cara, na fisionomia, mas eu acho que ela perdeu muito de conteúdo. Todos nós sabemos disso. Quem trabalha com política sabe disso. E esse pessoal que se diz liberal não é nada liberal. É conservador quando lhe convém e é liberal quando lhe convém. Mas não existe uma postura de liberalidade, de defesa da propriedade privada, de liberdade econômica, de igualdade entre as pessoas, como é a pregação do liberalismo. Cadê o imposto de grandes fortunas? E eu não estou falando, não sou eu que falo. Stuart Mills falou lá atrás, um dos ideólogos do liberalismo, para acabar com essa classe de parasita que vive de herança. E que, segundo ele, deve-se começar os dois da mesma posição e que a meritocracia seja o destaque da diferença entre os dois e não a fortuna de herança do parasitismo. Isso é teoria liberal. Isso não serve. Isso Paulo Guedes não quer. Isso os ricos não querem. Daí vão dizer, mas isso daí não está certo, né? Isso daí que tirar o nosso...
Sabe onde é que acontece isso nos Estados Unidos? 40% da transmissão de herança é paga nos Estados Unidos. No Chile, aqui dizem, mas o Chile é 35%. Na Europa é 50%, tem alguns países da Escandinávia que é 50%. Está dentro da nossa Constituição lá, há muito tempo, desde 1988, artigo 153, parece que é parágrafo 4º, está lá. Imposto sobre grandes fortunas. E tinha que ser por lei complementar, tinha que ser regulamentado. E pensa que regulamentaram? Não. Você acha que o Paulo Guedes, com 668 milhões, quer ser... Como é que é? Como é que eles peguem para mim? Como é que eles dizem assim, que você tem que dar esse sacrifício? Você acha que o Paulo Guedes vai se sacrificar com 330 milhões para o fisco? Quando ele embarcar? Não. Então, cadê o liberalismo que vocês pregaram para nós aí? Cadê? Cadê esse povo que dizia que liberalismo e que daí proíbe o aborto? Não, eu sou liberal, mas eu proíbo o aborto só em estupro. Ué, você não é liberal? Tinha que apoiar o aborto da pessoa poder fazer o que quiser com o seu corpo. Daí, alguém disse na campanha eleitoral que liberalismo com conservadorismo. O que é isso? O que é isso? Que química é essa? Né? É vinagre com Coca-Cola. Eu não entendi. Né? Agora, eu aceito, eu dou subsídio, eu me digo liberal somente para o trabalhador. Eu não concordo. Eu não concordo. E eu vou explicar, depois do comercial para você, as falhas e o sacrifício que essa população vai ter que ter. E eu vou fazer tecnicamente, trouxe até a lei, tem o projeto de lei, nós vamos mostrar ali na tela, e nós vamos contar para você a sacanagem que estão fazendo com você, trabalhador, você que está para se aposentar. Eu fiz um cálculo com um amigo meu, ele trabalhou 25 anos. 25 anos. Fomos fazer as contas, ele vai, em tese, ele teria que se aposentar com 35, falta 10 anos de contribuição para ele se aposentar. Ele vai se aposentar com 40 anos de trabalho. Né? Daí eu fiquei com 40 anos de trabalho. E ele falou, pô, Laroca, mas olha aqui, dá vazio aqui, dá uns vazio aqui, dá um vazio aqui, dá outro vazio aqui. Porque na iniciativa privada, às vezes você não pega emprego constante, às vezes você fica desempregado um tempo. As pessoas não entendem a realidade do Brasil real, do dia a dia que nós vivemos, da compra do gás, de pagar uma luz, de pagar uma água. Né? Vivem no mundo, o Paulo Guedes, de 668 milhões de patrimônio. Você acha que ele está preocupado com a aposentadoria dele? Ah, mas ele venceu na vida. Pô, que bom. Que bom. E daí? Né? E daí? E daí todo mundo tem que ser igual ao Paulo Guedes. Não é assim. Não é assim que funciona. O presidente dá uma frase um tempo atrás de que ia acabar com a justiça do trabalho. Eu não sei, parece que o trabalhador é o culpado de tudo. O culpado era o partido lá, e não era só ele. Ali está todo mundo, né, em Guaiaca ali, todo mundo envolvido ali. Dizer que somente... Não. Agora nós vimos o PSL aí com mais laranja do que suco ali do Tojeto, né? Só laranjada. E o ministro do Turismo está lá ainda, continua lá. Firme, que nem palanque no banhado, né? Aquilo balançando. O Gustavo Bibiano saiu porque o próprio presidente mandou embora e caiu o negócio dos laranjas, né? Eu confesso para você que, volto a repetir,
Eu não sou contra, eu não sou oposição. Estou torcendo. Mas não tenho que levar desaforo para casa de ninguém. E não tenho que aceitar esse tipo de situação, principalmente para quem eu defendo. Eu ia abandonar a política, largar a mão de política, não ia mais. Estava até conversando com a minha família, mas a gente não. Sabe, eu não consigo ficar sem estar nessa trincheira em favor. Porque, para mim, 2 anos. Mas depois do que eu vi, e eu vou falar para você depois do comercial, daí você vai ver o quanto estão judiando o trabalhador brasileiro. Depois dos comerciais. Estamos de volta aqui, programa Laroca Caneco, falando de Previdência Social. E eu tô brabo, tô a fim de arrumar encrenca mesmo. Eu não consigo aceitar o que está acontecendo e não quero que me engane. E não sou burro. Eu queria ser burro. Não entender as coisas e que os fariseus viessem cavocar no meu ouvido e me levassem na lábia e eu não entendesse que estavam me enganando. Mas eu, infelizmente, estudei, burro eu, né? Minha mãe dizia lá, vai estudar, e eu obedeci ela, fui estudar, fui ler. Não devia ter abandonado, né? Porque a gente é burro, né? Aceita tudo, passa tudo, não tem senso crítico, né? Mas não. Vamos parar para pensar, né? Não vamos ser burro. Não vamos ser burro. Eu vou falar um pouco da reforma da Previdência. Vamos lá. Dizem que não faz mal para ninguém, né? Que é uma pílula. Eu falei do regime geral para vocês, né? O que é o regime geral? É nós, 27 milhões de brasileiros, que pagamos o nosso imposto, que o nosso empregador paga imposto, depois a gente se aposenta. Né? Existem 2 variações de regime, né? O de capitalização e esse outro, que é o nosso. Que é meio que uma divisão, né? E é como acontece no mundo. Pois bem, qual é a proposta? Bem, Laroca, vamos pegar a mundo no nosso pé? Vamos começar. Primeiro por Ponta Grossa. Vamos lá, Ponta Grossa. Vai acontecer alguma coisa diretamente para Ponta Grossa? Vai. Se aprovada essa lei, no artigo 11 da lei, você vai ver que existe uma diferenciação entre previdência pública, entre previdência celitista e estatutária, né, que é a do governo. Municípios que tiverem CLT, celitista, que é o caso de Ponta Grossa, já foi feito o cálculo, segundo o artigo 11, vão ter que ser demitidos todos aqueles aposentados que ainda fazem parte do quadro da prefeitura. Eu calculo 800 e... Calculo não, eu recebi até um número, eu tomei esse cuidado de ligar para o sindicato dos servidores e me passaram a informação de que hoje são 823 famílias. Eu sempre gosto de dizer, porque o trabalhador não é sozinho, o trabalhador é uma família. Tem 823 funcionários que estão nessa situação e que vão ser imediatamente mandados embora assim que seja promulgada a nova reforma da Previdência. Impacto direto. Você que é servidor público. Eu tinha uma servidora pública que era uma trabalhadora braçal e um senhor que atendia na agência do trabalhador, que são aposentados. Eles precisam da aposentadoria e precisam continuar trabalhando, porque somente com a aposentadoria eles não conseguem sobreviver. Eu estou falando isso porque é um caso real, palpável. Isso não é brincadeira, isso não é Paulo Guedes falando de Brasília ou fazendo, vindo com aquele pseudo-otimismo exagerado de que vai resolver o problema do mundo, quando na verdade ele vai dar uma saculejada e arrebentar com o trabalhador brasileiro. 823
mais 20 das autarquias, acho que era 843 o número correto da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Você que está me vendo aqui, 843 na Prefeitura. Daí quando você soma com os outros órgãos, e havia dúvida de se outros órgãos seriam atingidos, a gente conseguiu detectar que vai ser atingido outros órgãos. Então, vai passar de 1.200, é o cálculo atual, hoje, demissões em Ponta Grossa. 1.200 famílias, de repente é um parente teu, é um conhecido teu, é o teu vizinho, é alguém que convive com você diariamente, que vai ser jogado na rua. Ah, mas ele está aposentado. Mas com a aposentadoria ele não consegue sobreviver. Eu garanto para vocês. Eu conheço muitas pessoas. Ah, deve ter um pouquinho mais. Deve ter talvez alguém com uma renda um pouquinho melhor. Mas a grande maioria não é. Se aposenta e continua na labuta porque não consegue sobreviver com o que ganha. Ou às vezes até porque é competente e às vezes precisam dele no setor. É a primeira. Impacto direto na nossa cidade aqui de Ponta Grossa. 1.200 e poucas famílias demitidas. Daí eu pergunto, você que está defendendo a reforma da Previdência, você acha justo isso? Vamos mais longe um pouquinho? Quer ir mais longe um pouquinho? Eu vou te contar uma historinha e daí nós temos que ter história análoga. Análoga. Tá. Vamos para a historinha? Eu tinha um amigo, um menino que eu conhecia, que trabalhava numa terceirizada da Copel. Eu trabalhava na Sanepar e isso faz muito tempo. E um dia, eu sempre fiz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidente da Sanepar, eu era presidente, eu era vice-presidente, eu trabalhava sempre para defender justamente o trabalhador nas suas dificuldades aí com relação à segurança no desempenho da sua função. E nós tivemos um caso que marcou muito, assim, eu tenho medo de energia elétrica, eu não chego nem tomar, uma vez levei um choque, fiquei tudo torto, passou tempo, então eu tenho muito medo de energia elétrica. E eu vi um acidente uma vez em Sanepar, de um rapaz que ele não chegou a encostar num cabo de alta tensão, mas levou um choque, depois ele ficou tão traumatizado que ele não trocava mais tomada, e a profissão dele era técnico elétrico, ele teve que mudar de profissão, de tão traumático que é, e eu tomei um choque num chuveiro, eu já fiquei traumatizado, eu fico imaginando ele, que teve um acidente num cabo de alta tensão. E este outro menino que eu conheci, era um menino, porque tinha 20 anos, na época, 20 e poucos, não tinha 30. Ele trabalhava na Copel, numa terceirizada da Copel, e um dia, ele, por acidente, pegou ele chama um bastão de alumínio, e sem querer encostou numa rede de alta tensão. Ele perdeu 2 pernas e um braço. Foi amputado dele. É uma história triste. E eu fui ler o texto da Constituição, o texto da reforma da Previdência, e me deparei com a tal da... É duro até a gente falar, porque é complicado, porque assim, é só você contando um caso real, verdadeiro, materializado, para você entender o caso que acontece. Esse menino tinha 3 ou 4 anos trabalhando na empresa, que era uma terceirizada da Copel. Foi um acidente de trabalho, uma coisa que acontece. E hoje, dentro dessa reforma, na reforma da Previdência, eles estão mudando o caso da aposentadoria por invalidez. E eu me relembrei deste caso em particular, do cidadão que perdeu as 2 pernas e um braço. E eu lembro que ele recebia aposentadoria por 100% do salário. Digamos, ele ganhava 1.200 no emprego normal, ele passou a ganhar 1.200 da Previdência. Não dava.
O que ganhava não dava, né? Comprar medicamento. Fique imaginando a situação de uma invalidez. Né? Imagine você uma invalidez. E quando eu li o texto dessa lei, eu me lembrei desse caso, porque foi uma coisa que me marcou muito na época, né? De ver a pessoa com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor e com a renda que tinha. Para minha surpresa, nessa nova reforma, a coisa ficou muito pior. Que é o quê? Hoje, este mesmo caso desse rapaz, se ele ganhasse 1.200 por mês, sofresse o mesmo acidente, um caso análogo, né? Esse caso aconteceu faz uns 20, 25 anos, mais ou menos, por aí. Este caso, se acontecesse agora, depois da reforma, o cidadão que sofreu o acidente ia receber 50% do salário, mais 1% a cada ano trabalhado. Sabe de quanto que nós estamos falando que esse rapaz ia receber? 53% do que ele recebia. Ele teria que viver com R$636. Daí eu pergunto para você, você que defende a reforma da Previdência, você tem coração? Você tem coração batendo no peito? Você tem uma mente suficiente para entender que a gente pode viver com um pouco menos para que o outro possa viver? É a pergunta que eu te faço. Você que é liberal, como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer aquele pensamento do John Locke, do Stuart Mill, do Adam Smith, de que as pessoas começam de uma igual? Eu pergunto para você. Esse cidadão vai ter que viver. E vai mais longe. Essa reforma da Previdência. Trabalhador rural tem que aguentar trabalho de sol a sol e fazer o mesmo que um trabalhador urbano? Eu pergunto, você que defende, você tem coração? Você consegue olhar para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa? Diminua um pouco o uísque 24 anos da tua prateleira. Tire aquela picanha uruguaia que você come, né? E entenda que às vezes esse povo quer comer um filé cheque, nem que seja 3 vezes por semana, para ter acesso à proteína pelo menos 3 vezes por semana. O sacrifício é de você, que está entre os 100 mil detentores das grandes fortunas brasileiras, como Paulo Guedes. Como Paulo Guedes. 680. Você acha que ele está preocupado com a aposentadoria? Não. Eu vou mais longe um pouco. O vale-refeição. O vale-refeição é uma forma de ajudar as famílias, pode-se dizer assim, dentro do PAT, né, do Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho, para fazer com que, fora do salário, tenha-se uma possibilidade de dar algum retorno para essa mão de obra sofrida, de pelo menos ter uma boa alimentação. Esse vale alimentação ajuda muito o mercado, porque eles têm poder de consumo daí com o Vale Transporte, de ir lá, do Vale Transporte, não, desculpe, com o Vale Refeição, e fazer a aquisição da comida, da carninha, da mistura, comprar um ovo para fazer, um arroz, um feijão, né? É a possibilidade de ter poder aquisitivo de compra da alimentação sem ser taxado. Hoje, com esta nova reforma, e é por isso que eu digo que tem pessoas que são empresários e que estão defendendo a reforma e não sabem que ela também vai ser prejudicial para você. Ela vai ser muito prejudicial para você e você não está nem sabendo disso. Então, aquele vale agora vai ser... ele usa um termo, né? E é por isso que eu digo que a lei é meio complicada, porque ela fala em qualquer natureza.
que vai ter um pouco qualquer natureza entrar. Peraí, o que é qualquer natureza? Os estudiosos dizem que é o vale-refeição. É a possibilidade de taxar o vale-refeição. Pequenas empresas que davam vale-refeição, que não tinha problema de dar o vale-refeição, porque não era taxado, não tinha imposto sobre o vale-refeição, agora vai ter o pagamento para a Previdência do vale-refeição. E o que vai acontecer? Primeiro que vai ter um problema jurídico, né? Vai ter um grande debate jurídico, porque entende-se que não incide sobre benefício porque não é natureza salarial. Enquanto que isso é corrente de pensamento do judiciário trabalhista. Vou mudar isso. E as pequenas empresas que não têm condições de pagamento vão fazer o quê? Vão deixar de comprar o vale-refeição, vão deixar de dar o vale-refeição. Os especialistas, cara, não é especialista de esquerda, não é especialista de esquerda. Faz um cálculo de 10% de perda mínima do que as empresas vão poder pagar. Então, a cada 10 funcionários, um vai perder o tique. A cada 10, um vai perder o tique. Principalmente o de baixa qualificação, porque o tique é usado muito para o funcionário de baixa qualificação profissional e é o que ganha menos. E é aquele que vai pagar a fatura. O seu Paulo Guedes continua com seus 668 milhões de patrimônio, mas aquele cidadão que às vezes podia comprar uma mistura para ter para os filhos comer um salame, uma mortandela ou uma linguiça para fazer frita lá na refeição, ter uma misturinha, uma proteína animal em casa, vai ter que sofrer porque vai diminuir. Infelizmente. Volto a repetir. Tens coração, Conceição, grandes empresários, ganhe menos. Ganhe menos. Ganhe menos. Vamos construir um mundo sem mentira. Sem mentira. E eu vou te contar que estão mentindo para nós. Falam que o orçamento... Eu fui pegar na lei, por isso que eu trouxe o Vadmeco aqui, no artigo 194 da Constituição, eu pego aqui no trouxe o óculos, mas o artigo 194 da Constituição diz as fontes de receita e a despesa da contribuição da contribuição social. O que está acontecendo hoje? Existe uma grande falácia, uma grande mentira a respeito dos orçamentos e uma mistura de orçamento fiscal com orçamento da contribuição social. O que está acontecendo? O 194 diz qual é a fonte de receita e qual e obviamente a despesa previdenciária, porque é uma pirâmide, né? A contribuição social é previdência, é saúde e é assistência social. Este orçamento é específico com conta vinculada. Está lá as fontes de receita no artigo 194 da Constituição. E, obviamente, a despesa. O que os governos fizeram? E esse governo não abriu mão de ir na contribuição, pegar 30% e jogar para o orçamento fiscal. E daí dizer que é deficitário o orçamento da contribuição social. Faz uma lambança. E, na verdade, não é isso. A DRU, que é a Desregulamentação de Receita da União, ela na verdade, é um desrespeito jurídico, né? Porque diz assim, a Constituição diz que você tem que deixar. Mas ela vai lá e diz assim, não, mas tire 30 desses 100 e me dá 30 aqui. Retira dessa vinculação de conta e me traga aqui. E sabe o que ele usa esse 30%? Normalmente para pagar juros de dívida, para manter a taxa Selic em um determinado patamar. Banco, de novo. Né? Então, o déficit do setor público, não da contribuição social.
há quem diga, e é por isso que eu acho que tem que haver a reforma previdenciária, até para botar regra, botar ordem no galinheiro. Até para botar ordem no galinheiro. Eu até achei que era uma teoria. Me devolva o meu. Me devolva o que eu tinha corrigido. Pode ser que eu juro. Devolva. Eu fiz as contas aqui. O cara que ganha 5.651 mil. Devolva. Devolva, vou ver o que eu vou fazer. Eu vou empreender. Devolva para o mercado. Isso não é liberalismo. Devolva para cada um. E vamos fazer uma previdência privada. Vamos. Se for para desregulamentar, que desregulamente tudo. Eu gostaria de pegar o meu de volta, porque eu não confio em vocês. Vocês romperam o contrato comigo 2 vezes, previdência. 2 vezes você me deu o golpe. 2 não, 3. Foi 88, 98 e agora uma nova. Devolva o meu. Vocês são liberal. Mas vocês não querem porque vocês precisam do dinheiro. Vocês têm que sacrificar o povo, porque senão quem tem que se sacrificar são vocês. E isso vocês não querem. Imposto de grandes fortuna, cobrança de sonegador, parar com refis, botar a ordem na casa e fazer com que o trabalhador seja respeitado e o empresário honesto e correto tenha bons lucros. Este é um país que a gente possa dizer em desenvolvimento. Não esta pataquada de querer sacrificar o trabalhador que é a galinha dos ovos de ouro. Vamos lá, vamos abrir, vamos tirar tudo agora. Vamos esgarçar aqui, arrancar tudo aqui. O que mais tem aqui? Não. Vale tique refeição, vamos um pouco aqui. Aqui, vamos tirar. Esse daqui é da viúva. Vou tirar da viúva aqui. Opa, tem um outro aqui, vou tirar aqui do deficiente. Pode encerrar. Ei, governo! Este não era um governo que foi eleito. Disse que era liberal e não está sendo liberal nem aqui e nem na Cocincina. Abaixa essa reforma da Previdência. Queremos uma reforma da Previdência feita por gente séria e principalmente com a participação da população que paga a reforma, que paga a Previdência, que paga. É essa a transparência que a gente quer numa verdadeira reforma e não essa pataquada que está sendo feita aí. Um grande abraço e até quinta-feira que vem.